Um estudante comum de férias da faculdade vai para uma cidadezinha pequena visitar o túmulo do seu avô, mas chegando lá ele é atacado por zumbis e salvo por uma garota misteriosa carregando um facão. No entanto, ela o ataca pouco tempo depois e o que ele faz quanto a isso vai te surpreender. Talvez ele não seja tão indefeso quanto pareça. A história começa com um bêbado andando por aí no meio do mato reclamando da vida e de como não tem nada para fazer além de beber nessa cidade. De repente, ele se depara com um cemitério e decide descansar por ali mesmo. No entanto, ele vê alguém cavando ali com uma pá e se assusta pensando ser um fantasma. Do nada, os túmulos começam a cair como se fossem dominós e só se ouve o grito desse cara. Em seguida, o anime mostra uma mulher misteriosa sendo levada de carro ou o que quer que isso seja até a parte rural da cidade. O motorista fala pra ela tomar cuidado pois ali é perigoso e fala também que algo aconteceu na noite passada e a polícia estava lá. A estrada estava bloqueada, então o motorista a avisa que só poderia a levar até ali. A cena seguinte mostra o policial no cemitério onde os túmulos caíram. Aquele bêbado de antes não foi de base e explica que quando viu já tinha ido parar ali e viu todos os túmulos simplesmente caírem, além de ter ouvido alguém cavando uma cova enquanto murmurava um nome, Zang. O detetive é chamado por um policial para ver um túmulo e quando chega ali ele nota que o túmulo estava vazio, como se o corpo tivesse sido retirado dali. Ele vê que no túmulo dizia Zhang Zilin e se pergunta se a família Zhang estava por trás disso, pois o neto da família Zhang entrou em contato com ele na noite passada dizendo que estava de férias da faculdade e iria visitar o túmulo. Ele ia ligar para ele, mas logo em seguida aquela garota misteriosa aparece ali dizendo que esse era o túmulo do avô dela, já que ela era neta dele, mas o detetive falou que nunca ouviu falar de uma neta antes. O neto da família Zhang atende o celular e o detetive pergunta quando ele iria chegar na vila e ele responde no começo da noite. O detetive pede para ele vir para a delegacia assim que chegasse e desliga em seguida. Assim que ele chega no seu destino, ele, que se chama Xulan, se reencontra com um colega de infância que dá uma zoada nele. Em seguida ele vai para a delegacia e fica surpreso ao saber que o túmulo do avô dele foi aberto. O detetive explica que uma garota misteriosa apareceu ali e explicou para ele que ela é na verdade filha do pai do Xulan, mas seu pai abandonou a mãe dela antes mesmo dela nascer. No entanto, sua mãe o contou sobre isso recentemente e pediu para ela visitar o túmulo do seu avô. O Xulan fica surpreso ao saber que tem uma irmã e ao ouvir a história toda fica bravo com seu pai. Ele avisa o policial que iria ver o túmulo do seu avô e dar uma ajeitada em tudo antes de voltar para a faculdade. Chegando lá, ele vê alguém cavando um túmulo e imagina ser um ladrão. Ao chegar mais perto, a gente vê que era aquela garota de antes, porém, ele pensa ser uma mulher aleatória já que não a conhece. Ele sai correndo e pensa que conseguiu a despistá-lo, mas no entanto, ela dá uma pasada na cabeça dele, o que o faz desmaiar. Quando ele acorda, ele vê um zumbi andando em sua direção, mas o zumbi é morto pela garota. Ela em seguida o arrasta e o joga em uma cova, dizendo que ia o enterrar por estar a atrapalhando. Ele pergunta se foi ela que mexeu no túmulo do avô dele e ela pergunta se ele se referia ao Zhang Zilin. Assim que ela fala isso, ele a reconhece como a sua irmã mais velha que apareceu na cidade e usando o fato de serem irmãos, ele tenta escapar, mas ela o empurra de volta para a cova dizendo que a identidade era falsa e eles não são irmãos. Ela começa a enterrá-lo, mas para quando vê vários zumbis à sua volta. Ela começa a cortar todos um por um enquanto o Xulan observava assustado e pensava ser um sonho. Após ela ver ele tentando acordar desse sonho, ela o chama de idiota e decide ir embora dizendo para ele se virar. Ela se encontra com um homem misterioso e diz que chegou tarde demais pois o corpo do Zhang Zilin já tinha sido roubado. Ela fala também que foi atacada por alguns zumbis e o homem diz que isso deve ser obra de algum praticante de um negócio lá que eu não consigo pronunciar. Ela menciona também que encontrou o neto do Zhang Zilin e o deixou sozinho lá. Esse cara, chamado Jo-san, reclama, mas ela fala que ele não iria morrer e iria ficar tudo bem. De repente, eles veem vários raios saindo da floresta e vão lá ver o que rolou. A garota, que se chama Bao Bao, diz que sabia que ele ficaria bem e o Jo-san dá uma risada falando que isso é interessante, que uma hora ou outra iria perceber, já que ele é o neto do Zhang Zilin. Ele, ao pegar a identidade do Xulan, vê que ele faz faculdade e diz pra Bao Bao ir pra faculdade com ele. Em seguida, o anime mostra um garoto falando no telefone com alguém feliz por essa pessoa ter conseguido aquilo e diz que iria esperar no lugar de sempre. Ao desligar o telefone, ele fala pra uma garota que ele chama de irmã que esse cara conseguiu o corpo do Zhang Zilin e ela começa a se lamber toda ao ouvir isso. Que nojo. O anime continua mostrando o Xulan na faculdade. Ele tava distraído falando com um policial no celular que nem percebe a Bao Bao sentando ao lado dele como se nada tivesse acontecido, mas claro que quando a vê, ele toma um susto. A história continua com o Xulan tentando falar com ela, mas toma uma patada pois ela diz pra ele não interromper a aula. Após a
aula, ele pergunta o que ela estava fazendo ali e ela mostra sua nova identidade a ele, mostrando que estava fingindo ser outra pessoa. Ele começa a ser agressivo com ela em seu jeito de falar e ela liga pro Jo-san e pergunta se poderia fazer o que quisesse com ele. Após desligar, ela fala para ele mostrar a ela aquele poder que ele demonstrou na floresta no outro dia e diz que não tem por que ele tentar esconder. E revela que foi por isso que ela tentou o enterrar no outro dia, para que ele mostrasse seu verdadeiro poder. No entanto, ele fala que não sabe do que ela tá falando e ela parte pra cima dele dizendo que ia o matar se ele não a mostrasse. E se liga no plot twist, ele na verdade sabe lutar e a afasta com um golpe de Kung Fu. Um flashback acontece mostrando seu passado, onde ele morava com seu avô e seu pai. Seu pai quase desce a paulada nele por ele ter batido em um garoto usando Kung Fu, mas o seu avô o defende e pede pra ele perdoar o seu pai, pois ele só queria proteger a sua família. Ele diz pro Shulan não usar seus poderes na frente das pessoas de forma alguma, mas ele não entende porque sempre que se defendia com Kung Fu, eles precisavam mudar de cidade, mas seu avô responde que quando ele fosse adulto, seu pai o contaria o porquê. Ele fala que não é justo ele apanhar do seu pai usando Kung Fu, e seu avô diz que falaria com ele. Em seguida, o seu avô usa um poder de Kung Fu contra seu pai e lança uma energia contra ele que o joga pra longe. Ele diz ao Shulan que quando ele dominasse o básico do Kung Fu, ele o ensinaria essa técnica. No entanto, o Shulan diz que não adiantaria aprender se ele não pudesse usar, e seu avô fala que ele poderia usar sim, mas somente se sua vida estivesse em perigo. É pensando nessas palavras que ele ativa seu poder e luta de igual para igual com a Bao Bao, que inclusive perde ele de vista e toma um chutão dele que a manda pra longe. A cena seguinte mostra aquele garoto que estava no telefone antes com o corpo do Zhang Zilin em sua frente. Ele começa a absorver a energia do corpo e se de surpresa em ver que mesmo morto ele ainda tinha muita energia. No entanto, ele fala que não conseguiu nenhuma informação útil com isso. O cara que trouxe o corpo pergunta se agora que trouxe o corpo ele o deixaria entrar na organização, mas o garoto dá uma desculpa dizendo que esse cadáver não ajudou muito. Esse cara havia dito que trombou com uma garota e o neto do Zhang Zilin, e o garoto fala que por ser neto dele, isso o torna um Ijin como eles. Ele então dá outra missão para esse cara, a de trazer o neto do Zhang Zilin, vivo ou morto. Assim que trouxesse, ele iria o aceitar nessa organização, mas esse cara diz que se ele quebrasse sua promessa de novo, ele o mataria. Após ir embora, uma mulher aparece e o garoto, que a chama de irmã, diz que ainda dá pra tirar algo do corpo, mas vai ter que procurar bem. Ela fica surpresa ao notar que mesmo após ter falecido faz tempo, ele ainda tinha uma energia considerável e fala que é uma pena eles não terem nascido na mesma era pra ela sentir todo o poder dele. Acho que ela queria sentir outra coisa. O anime corta mostrando a luta entre o Shulan e a Bao Bao. Ela conseguiu penetrar o Kinkou dele, que é aquela técnica braba, e conseguiu o derrotar. Ela então o chantageia pra ele se tornar seu servo, dizendo que caso ele se recusasse, ela iria contar pra todos que ele ainda era virgem. Nisso, ele se vê forçado a aceitar ser seu servo, mas após ela ir embora e o deixar sem roupas ali, ele sobe numa árvore pra fugir de um casal que tava indo ali e fala que iria acabar com ela. Até aí, beleza. O problema é que quando cai a noite, ele usa seu Kinkou pra ir embora dali, mas o casal de antes decide tirar uma foto da lua que tava linda. No momento que eles tiram essa foto, o Shulan passa bem na frente da lua, fazendo ele sair na foto e se tornando uma lenda, onde o casal que visse um homem pelado na frente da lua seria feliz pra sempre. A história continua com o Shulan sendo zoado pela Bao Bao por causa daquela foto. Após a aula, ele vai pro seu quarto e fica deitado lá. Ele recebe um pedido de amizade de uma garota linda e aceita na hora. Ele até levanta da cama de tão animado que fica e se surpreende ao notar que ela queria vê-lo. Ele tem um flashback sobre seu avô que estava dando uma lição de vida pra ele quando era criança, já que seu avô notou que o Shulan achava que tinha azar. Ele então fala que a vida é como uma linha que sobe e desce em equilíbrio, então se ele estiver com azar quer dizer que em breve terá sorte. De volta ao presente, ele pensa que era isso que estava acontecendo e se prepara para o encontro de amanhã. No dia seguinte, a Bao Bao fala que queria se encontrar com ele à noite, ligaria para ele, mas ele fala que já tinha algo importante para fazer à noite e ela lança um olhar assustador que deixa ele com medo. Após a aula, ele decide desligar o celular e apenas aproveitar o encontro. Ele fica esperando a garota em um local movimentado e logo em seguida ela aparece dizendo que não conhecia muito da região e queria que ele a guiasse no encontro. Ele leva ela a um restaurante e a cena seguinte mostra a Bao Bao junto com seu parceiro ligando pra ele, mas o número dele dava fora de área. Seu parceiro diz que ele o abandonou, mas ela fala que sabia onde ele estava, pois o celular que ela deu a ele tinha um rastreador e pergunta se ele esqueceu que todos os celulares deles foram alterados pela divisão de tecnologia deles. E ele se lembra disso. Ela fala pra ele ir até onde o Shulan está, mas o parceiro dela fala que ele deve estar ocupado com outra coisa. Mas ela diz que se ele tá ocupado com algo é porque ela não o disciplinou direito, enquanto faz
uma cara de psicopata. De volta ao restaurante, o Shulan fica surpreso com o tanto de comida que essa garota comia. Eles conversam um pouco e após o encontro, ela o convida para ir até o apartamento dela. Lá, ela joga ele na cama e tenta seduzi-lo, porém após tocá-lo no pescoço, a gente descobre que ela usa magia, pois algo sai de seu dedo e ele fala que sentiu uma picada. Ela continua se aproximando dele, mas ele de repente sai da cama se afastando dela e pergunta por que ela se aproximou tanto dele. Ela tenta manter seu disfarce, mas ele não dura muito, já que o Shulan diz sentir que tem algo errado. Ela então fala que é uma pena ele ter um selo assim, mas fala que em breve o inseto que ela colocou no pescoço dele faria efeito. Ela estala os dedos e vários zumbis saem de seu esconderijo aparecendo ali. Ele pergunta se foi ela que o atacou no cemitério e ela fala que parece que só quem o ama pode encostar no selo dele. Ele diz que se ela não é uma estudante de verdade, ele não precisa se segurar e ativa seu poder, ou pelo menos tenta, já que não consegue graças à picada que tomou antes. A picada foi tão violenta que ele nem se aguenta em pé. Ui. Ele pergunta se ela estava envolvida com o roubo do corpo do avô dele e ela fala que só fez o que a mandaram fazer. Ela termina dizendo que em breve ele se juntaria ao seu avô e o desmaia. A Baobao percebe que ele estava se movendo rápido demais e o parceiro dela, o Jo-san, canta a bola de que ele foi sequestrado por quem ele chama de Zensei, dizendo que eles, no caso essa organização, tem aparecido na cidade Z ultimamente e certamente eles foram responsáveis pelo roubo do corpo do Zhang Zilin. Em seguida, o anime mostra aquele garoto recebendo uma ligação daquela garota que dizia ter capturado o Shulan. Até aí, beleza, ela o entrega ao garoto que diz que, como prometido, ela pode fazer parte do Zensei. Aquela mulher que ele chama de irmã fica se aproveitando do Shulan amarrado e diz que realmente ele é neto do Zhang Zilin, pois tem um grande poder dentro de si. Ele pergunta o que eles querem e o garoto fala que estão procurando algo que é herança do avô do Shulan. Ele fala que não tem nada disso, mas o garoto fala que não liga para o que ele pensa e se apresenta dizendo se chamar Ryu e fala que seu poder é poder julgar a alma das pessoas diretamente. Em seguida, ele usa seu poder no Shulan dizendo que não tiraria sua alma completamente, pois só precisava da parte que continham suas memórias. No entanto, ele é impedido de ter sucesso, já que o Jo-san e a Baobao aparecem ali prontos para descer a porrada na galera do Zensei. No entanto, eles falam que essa seria uma batalha formidável, já que conheciam seus adversários. A história continua de forma incrível, com troca de farpas e olhares intensos entre os lutadores. A irmã do garoto, chamada Ezia, fica brincando com o Jo-san, dizendo para eles saírem dali e irem se divertir em outro lugar. Claro que ele não cai nessa e começa atacando com seus poderes de levitação. Ele joga uma rocha gigantesca para cima deles, mas um zumbi daquela garota que enganou o Shulan, chamada Yan Yan, segura a pedra, diminuindo o impacto, e a Ezia fala que ele ficou mais forte, mas não o suficiente, quebra a pedra com apenas um soco. Em seguida, a Baobao parte para cima atacando sem dó e quase acerta a Ezia, que escapa por pouco do ataque dela. No entanto, logo em seguida, o Jo-san usa seus poderes de flutuação ou coisa do tipo para pegar a Baobao e a impedir de atacá-la. Ele fala para ela não subestimá-los enquanto a segura ali. No entanto, isso tudo era um plano para recuperarem o Shulan, já que enquanto os dois lados conversavam, alguém pega o Shulan de surpresa por baixo da terra e vai fugindo com ele. Alguém que estava no mesmo lado do Jo-san, é claro, porém a Ezia consegue tirá-lo de debaixo da terra e dá um soco nele, mas ela percebe a cagada que fez, pois era para ela ter o agarrado e não dado um soco. E o soco fez com que eles fossem parar perto da Baobao e do Jo-san. Ao chegar perto dele, a Baobao consegue tirar aquele parasita que estava impedindo o Shulan de usar seus poderes. Ele pergunta o que era isso e ela fala que é um inseto que algumas tribos de não sei o que lá usam para controlar os vivos, já que não podem ser controlados por seres como os mortos. Ele então entende que foi no momento em que a Ezia o tocou que ela injetou o parasita nele. Em seguida, ele fica meio cabisbaixo pensando na vida e o Jo-san pergunta se estava tudo bem. Ele mais uma vez lembra do seu passado, onde seu avô estava o ensinando a controlar seus poderes, e ele, após conseguir emitir raios do seu poder, pergunta ao seu avô se ele tinha talento, esperando ouvir uma resposta positiva. No entanto, seu avô fala quem sabe, e isso o desconcerta por um momento, fazendo ele perder o controle dos seus poderes e se machucando. Seu avô, querendo lhe ensinar uma lição, se aproxima devagar e fala que ele nunca deveria confiar demais nos seus poderes para não ficar orgulhoso demais, e que caso ele ficasse orgulhoso demais, isso poderia acabar o arruinando. Seu avô continua dizendo que cometeu um grande pecado em seu passado, que provavelmente no futuro o Shulan teria que pagar por isso, e provavelmente isso seria o seu destino, mas ele diz pro Shulan nunca culpar outras pessoas por coisas ruins estarem acontecendo com ele, e sim culpar o seu avô, pois foi pelo seu erro que as coisas ficaram difíceis pro Shulan, com certeza se referindo ao fato dos Zensei estarem querendo capturá-lo. Em seguida, o Jo-san pede pra Baobao ficar cuidando do Shulan e fala que ele mesmo iria resolver o resto. Ele então chama reforços e vários
homens misteriosos e fortes pra caramba aparecem ali. Um chega a quebrar a parede pra aparecer de surpresa, os caras são fortes mesmo. E a galera dos Zensei se veem obrigados a fugir. A Ezia consegue escapar, pois o Josan impede seus homens de atacá-la, dizendo que ela não era o foco agora, mas em breve ele acertaria as contas com ela. E ela vai embora dizendo que mal podia esperar por isso. Em seguida, a Bao Bao olha pra ele e pergunta por que ele não estava feliz já que foi salvo. Ele, no caso, o Shulan. E ele fala que não sabia por que não estava feliz. Ele continua dizendo que seu avô costumava dizer que quando muita coisa ruim acontece, algo bom aconteceria em seguida, mas já não tinha tanta certeza se isso era verdade, pois parecia que ele só tinha azar. A Bao Bao fala que o azar não dura pra sempre, que ele na verdade não tem azar, ele só é meio burro mesmo. Ele tinha reclamado que não conseguia uma namorada e ela fala que é porque nenhuma garota iria querer ele se vestindo daquele jeito e pergunta qual o valor dele como homem, querendo dizer que ele não tinha nenhum. Em seguida, o anime mostra o Josan chegando ali e vendo o Shulan caído por causa das palavras da Bao Bao. A cena seguinte mostra os membros da Zensei fugindo dos homens do Josan. Sim, eles estavam fugindo de carro e estavam com dificuldade de despistar os caras que estavam a pé. O garoto fala que eles são de uma empresa e ela pergunta que empresa. O garoto zomba dela dizendo que ela realmente não conhece esse mundo e quando ia explicar, um membro dessa empresa dá um salto mortal pela van e tenta pará-la com as suas mãos. No entanto, isso não dá certo, já que o garoto usa seu poder de sugar almas e consegue o derrubar. Ele avisa seu parceiro sobre os poderes do garoto e fala que atacar de perto não é uma boa. O parceiro dele então ataca à distância com bolas de fogo e uma delas acerta a roda da van, fazendo a Yan Yan perder o equilíbrio e ficar pendurada na van. Ela pede pra ele parar e ajudá-la, mas ele, dando um sorrisinho maligno, pergunta por que ele deveria ajudar ela e ela responde que é porque ela é uma deles, é claro. Mas ele fala que ela não conhecia essa organização direito e deveria ter pesquisado mais antes de querer se envolver com eles, fazendo uma manobra com a van e a derrubando no processo. Claramente ele quis dizer que ela não entrou pra essa organização coisa nenhuma. Em seguida, o Josan recebe uma ligação dos seus homens dizendo que todos os membros da Zensei escaparam. Em seguida, ele pede pra Bao Bao levar o Shulan pra agência no dia seguinte. E a cena seguinte mostra ele dormindo bem de boa em sua casa até a Bao Bao aparecer de repente cortando a porta e entrando. Ela o avisa que o Josan queria falar com ele e ele a segue pelas ruas da cidade dizendo estar confuso e sem entender nada do que aconteceu nos últimos dias. Ela fala que ele pode perguntar ao Josan diretamente e chegam em um local de entregas rápidas que a Bao Bao diz ser onde ela trabalha. Assim que entram, ele nota os homens do dia anterior trabalhando ali e pensa que teria alguma espécie de passagem secreta para uma base ou coisa do tipo, mas o Josan aparece dizendo que não tinha nada disso. Ele começa a revelar as coisas pro Shulan, dizendo que são estrangeiros, pessoas com poderes especiais que as pessoas normais não possuem. E ele revela que o seu avô, seu pai e ele também são estrangeiros. O Shulan conta que seu avô não disse pra ele muita coisa sobre os estrangeiros e pergunta se eles são psíquicos, mas o Josan fala que é isso, mas também não é isso. Josan, eu sou um psíquico? Sim, não, talvez, muito pelo contrário. Um dos homens dele levanta uma caixa pesada na tranquilidade e o Josan fala que por mais que ele tenha uma força sobre-humana, isso não é suficiente para chamá-lo de estrangeiro e fala que o que separa os estrangeiros dos humanos normais é poder controlar uma energia que os humanos comuns não podem. E chama essa energia de Ki. Vamos parar por aqui que essa história já tá ficando muito louca e muito intensa. Se tu quer uma parte 2 desse vídeo, cara, não esquece de deixar um like, comentar bastante pra mim saber que vale a pena continuar essa história, fechou? A parte 2 só depende de você, então eu tô contando com você, demonstra aí que vale a pena eu trazer.